Esse é o guia com certeza absoluta mais completo e mais fácil para você entender como iniciar a sua primeira campanha no Facebook Ads, ou seja, no Facebook e no Instagram. Então, se você tem esse objetivo, eu vou compartilhar a tela aqui com você com todos os detalhes para que você consiga subir a tua primeira campanha do início até a publicação da campanha. Se você ainda não me conhece, meu nome é Frederico Bittencourt, eu sou um dos sócios da agência Invente Comunicação. A gente está há mais de 15 anos nesse mercado de marketing digital e eu também estou deixando aqui o endereço do meu Instagram, porque todas as semanas eu também publico conteúdo lá relacionado a esse universo, que é um universo tão top e tão promissor. Então, vamos lá, pessoal, eu já quero na prática abrir tela aqui com vocês para que a gente possa entender quais são as etapas que a gente precisa cumprir para subir a nossa primeira campanha lá dentro do Facebook e do Instagram. Eu vou compartilhar aqui a tela para que rapidamente a gente consiga entender, pessoal, todos esses detalhes aqui e para que a gente possa configurar, então, a nossa primeira campanha. A gente está aqui no nosso famoso Business Manager. Se você não tem ainda acesso a um Business Manager, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Rapidinho você vai pegar a manha de como criar o Business Manager para você chegar exatamente nessa mesma estrutura aqui que eu tô com a tela aberta, tá? E também vou deixar um vídeo já na sequência para que você consiga criar a sua primeira conta de anúncio, tá? Para que a gente anuncie dentro do Facebook, do Instagram, a gente vai precisar ter o Business Manager e a gente vai precisar ter uma conta de anúncios, tá? Que é esse detalhezinho aqui, esse menuzinho aqui que a gente tem a nossa conta de anúncio criado. Mas de novo, eu tô deixando um vídeo aqui na descrição onde você vai conseguir cumprir com esses dois passos aqui de uma forma muito rápida e muito simples. Depois que você fez isso, você vai ter então aqui a sua conta de anúncio criada. E aí quando você clicar aqui na sua conta de anúncio, você precisa só verificar se você está com acesso a ela para que você consiga abrir ela. Caso você não tenha acesso a essa conta aqui, você clica aqui em pessoas e atribuir pessoas. E aí todo mundo que está dentro do teu Business Manager, que eu também ensinei como você colocar novas pessoas lá dentro, vai poder estar associado, atrelado a essa conta. Então você marca essa pessoa aqui, coloca que você quer que ela tenha acesso total e coloca aqui atribuir pessoa. Show de bola, pessoal. Aí ela já vai aparecer aqui. Quando você clicar na conta de anúncio, se essa pessoa estiver aparecendo aqui para você, tá tudo certo, pode seguir. E aí você vai clicar aqui ó, em gerenciador de anúncio, tá? E aí quando você entrar no gerenciador de anúncio, ele já vai estar prontinho, você vai ter já configurado a tua forma de pagamento, aqui eu ainda não configurei, tá? Mas eu ensinei na aula que eu deixei aqui na descrição vocês a configurarem essa forma de pagamento e ele vai estar prontinho para você subir a tua primeira campanha, tá? Depois que você chega nessa etapa, basta que você clique aqui em criar. E aí ele tem várias formas de você criar campanha, pessoal. Eu vou deixar no final desse vídeo de presente para você que ficar até o final aqui, uma playlist que é um curso de Facebook Ads completo. Ele vai muito além do que essa aula aqui, porque ele vai ensinar vocês a subirem todos esses tipos de campanhas aqui, ele vai ensinar vocês a criarem campanha de venda, criarem campanha de tráfego, a instalarem pixel, a configurarem isso dentro do site de vocês, enfim, ele é muito mais completo. Essa aula aqui vai ensinar vocês a subirem a primeira campanha de vocês e no final desse vídeo eu vou deixar um curso que tem mais de 30 aulas para vocês ficarem ainda mais robustos dentro desse conhecimento, dessa estrutura aqui de Facebook Ads que é tão poderosa. Então, pessoal, nesse caso aqui, eu vou selecionar uma campanha específica aqui, mas a forma que você vai criar qualquer outro tipo de campanha, ela é muito parecida. Tá? Eu vou selecionar uma aqui, mas você pode pegar qualquer uma dessas aqui que você vai conseguir seguir. E caso você tenha dúvida, aqui difere um pouquinho mais da que eu estou criando aqui com vocês, é a campanha de vendas, mas eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também um card aqui acima ensinando vocês a subir uma campanha de vendas também, uma aula simples, curta, rápida, que ensina vocês a subirem campanha de venda. Como eu já tenho essa aula ensinando a subir campanha de venda, eu vou pegar aqui um desses outros objetivos, que daí todos eles, reconhecimento, tráfego, engajamento, geração de leads, eles vão ser muito parecidos com essa campanha que eu estou falando para vocês. Eu vou selecionar aqui então a campanha de geração de lead, que é uma campanha que o pessoal gosta muito de fazer, ou seja, você vai receber leads aí dentro da tua base para que o teu time comercial, para que você possa fazer contato com esses leads, ok? E aí eu vou dar aqui um continuar. Tá? E automaticamente o Meta já vai me trazer para essa primeira tela aqui, que é a nossa criação da campanha. Qual que é a estrutura que a gente vai ter aqui sempre, em todas as campanhas do Meta, pessoal? Eu vou ter aqui, no primeiro plano, a minha primeira configuração vai ser a configuração de campanha, a minha segunda configuração vai ser a minha configuração de conjunto de anúncio, e aqui, depois eu vou mostrar isso para vocês, mas a gente utiliza muito o conjunto de anúncio para trabalhar com públicos diferentes. A gente pode ter um conjunto para cada público que a gente quer atingir.
atingir. E aí aqui, por fim, eu tenho a minha configuração dos anúncios. Então eu sempre vou ter essa estrutura em todas as campanhas do Meta. Lá em cima, a primeira situação que eu tenho acima de tudo é a campanha, depois da campanha os grupos de anúncio, e em cada grupo de anúncio eu posso ter um ou mais anúncios, tá? E aí eu vou seguir aqui com a configuração. Então no nome da campanha eu vou colocar sempre um nome que eu consiga identificar no futuro sobre o que aquela campanha é, né? Então eu vou colocar uma taxonomia aqui que me ajude a identificar isso no futuro. Então nesse caso aqui eu vou colocar aula, tá? E vou colocar a data de hoje, porque depois, caso eu queira, eu posso identificar isso de uma forma mais tranquila. E aí vocês podem colocar, como eu falei, uma nomenclatura que auxilie vocês a entenderem essa situação aí. Aqui na parte de orçamento, tá? A gente tem um detalhezinho aqui que quando a gente cria mais de um conjunto de anúncio, a gente pode deixar o orçamento no nível de conjunto de anúncio, que é o que a gente chama de ABO, tá? Quando a gente cria mais de um conjunto de anúncio aqui, a gente pode depois mudar essa situação aqui de orçamento, ou seja, a gente pode colocar o orçamento por conjunto de anúncio. Cada conjunto de anúncio vai ter um orçamento específico para ele mesmo. Ou seja, se eu tenho lá 3 conjuntos de anúncio, um testando cada tipo de público-alvo, um diferente do outro, aí eu tenho a condição de colocar um valor específico diário para cada um deles, ou total, né, pelo período que eu vou correr a campanha. E aqui nesse caso aqui, eu posso deixar o orçamento a nível de campanha, que a gente chama de CBO, tá? Que é um orçamento que, independente de quantos conjuntos de anúncio eu tenho abaixo ali da campanha, ele vai distribuir o dinheiro, o Meta vai entender a melhor forma de distribuir o dinheiro para aqueles conjuntos de anúncio ali, tá? Nesse caso aqui, a gente pode, como é a tua primeira campanha, como você está subindo ali a tua primeira campanha, você pode deixar o Meta fazer isso, e quando você fizer o curso que eu estou deixando aqui para você, você vai entender em detalhes o quando e como você pode mudar isso daqui. Mas para a tua primeira experiência, para a primeira campanha que você vai seguir, pode utilizar ele aqui dentro da estrutura da campanha, porque você vai dar a inteligência para o Meta fazer essa distribuição. Então, o próprio Meta vai entender de forma mais inteligente qual é a melhor distribuição do teu orçamento aqui. Muitas pessoas perguntam pra gente qual é o orçamento ideal. Depende muito do mercado, depende muito do serviço. Tem serviços que são mais concorridos, outros que são menos concorridos, né? Depende muito do leilão, do público-alvo que você vai selecionar, ok? Mas o orçamento mínimo, o que a gente pode falar? O orçamento mínimo necessário para cada conjunto de anúncio, então você vai pensar quantos conjuntos de anúncio você quer ter, tá? O orçamento mínimo para cada conjunto, o Meta determina que é um orçamento de $1. Então a gente sempre pode entender. Hoje o dólar está variando ali na casa de 6 e pouquinho, às vezes um pouco abaixo, tá? Então a gente pode entender que o orçamento mínimo diário para cada conjunto de anúncios que a gente vai criar é de $1, ou seja, R$6, tá? Então a gente pode deixar ali, puxa, cada conjunto de anúncio novo que eu vou criar, eu vou colocar ali R$10 por dia para que eu possa subir a minha campanha, tá? E aí você vai definir isso aqui em orçamento diário. Aqui em teste AB e categoria de anúncio especial, a gente não precisa marcar nada aqui, é só a gente clicar agora em avançar. Recentemente, pessoal, eu criei uma mentoria chamada Domínio Digital, onde eu vou disponibilizar do meu tempo para dividir a tela com você e em chamadas online, nós dois vamos juntos analisar toda a tua estrutura de tráfego pago, toda a tua estrutura de marketing digital. Então, se você quer ter acesso a essa mentoria diretamente comigo, eu e você conversando sobre as tuas campanhas, sobre as tuas estratégias e melhorando ainda mais os teus resultados, eu tô deixando agora aqui na descrição do vídeo o WhatsApp do nosso time para que você possa entrar em contato e entender como que funciona e a gente combinar essa mentoria aí. Mas não perca tempo porque as vagas são limitadas. Perfeito, pessoal. A gente já agora está, quando a gente clicou ali em avançar, a gente já veio aqui para o nosso primeiro conjunto de anúncios. E depois eu vou ensinar vocês a duplicar esses conjuntos para vocês poderem entender como trabalhar aí os públicos-alvos, tá? Mas de novo, se você ficar com alguma dúvida aqui, se algum ponto não ficar tão claro, fica tranquilo, porque como eu falei para vocês, eu vou deixar esse curso que é 100% gratuito, com nível de curso pago. Tem muitas pessoas que comentam aqui que já fizeram cursos pagos que não tem essa qualidade aqui. Você não precisa me deixar teu e-mail, não precisa me deixar teu nome, não precisa deixar nenhum dado seu. Eu só vou deixar essa playlist para vocês aqui no final e vocês vão poder fazer esse curso de forma 100% gratuita. Então fiquem tranquilos caso fiquem alguma dúvida aqui, tá? Na parte de conjunto de anúncio, você vai dar um nome para esse conjunto de anúncio. Então,
normalmente, a gente trabalha público aqui. Então eu vou colocar um público de interesse, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem isso, e que é um público que tem interesse em marketing digital, porque nesse caso aqui, eu vou fazer uma campanha para captar pessoas que querem contratar a minha agência de publicidade. E aí vocês vão fazer exatamente da forma que vocês gostariam de fazer aí por aí, tá? Então eu vou colocar aqui um público de interesse. Eu coloquei aqui que é um público frio, ou seja, é um público que ainda não teve contato com a minha marca. São nomenclaturas que você vai pegando a manha aí. Quando você começa a trabalhar com tráfego pago, todo mundo comenta que quando um público não teve contato com você, não teve contato com a sua marca, ele é um público frio, tá? E o público quente é quando o público já teve contato com a sua marca. Às vezes uma lista de e-mail que você utilize para que a plataforma anuncie para essa tua lista de e-mail, pessoas que já navegaram no teu site, pessoas que já engajaram com o teu Instagram, aí a gente costuma chamar isso de público quente. Também ensino para vocês como construir esses públicos e como utilizar eles da melhor forma possível. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o público frio. Eu vou fazer um formulário que é um formulário direto no Meta, ou seja, a pessoa ela nem precisa sair do Meta para ela preencher o formulário e virar um lead para que eu possa fazer contato com ela, que é aqui em formulário instantâneo. Então basta eu marcar aqui, mas caso você tenha intenção, você pode colocar aqui um formulário no seu site, você pode colocar aqui um formulário no site instantâneo, deixar as duas opções, tá? Mas quando eu trabalho com campanha de lead aqui no Meta Ads, eu gosto muito de trabalhar com o formulário do próprio Meta. E aí aqui você vai selecionar a página do Facebook que está atrelada ali ao teu negócio. Quando você seleciona ali a tua página, se você não aceitou os termos do Meta, do Facebook, para criar a sua campanha de cadastro, ele vai dizer para você que você não pode seguir. Vou pegar uma página aqui que não tem aceito os termos, ó, peguei aqui uma página que ainda não aceitou os termos, caso isso apareça para você, não se preocupe, é só você clicar ali em ler termos, tá? E aceitar os termos. Você vai verificar que rapidinho aquela mensagem já vai sair dali e você vai poder continuar com o teu anúncio. Eu vou voltar aqui então para a página que eu já tinha aceito os termos, tá? E aí, caso você tenha essa mensagem, você viu ali que é muito simples de você aceitar os termos. Aqui na meta de desempenho, sempre deixe maximizar o número de leads ou aquilo que você está objetivando, maximizar o número de engajamento, maximizar o número de conversões, maximizar o número de conversa. Eu sempre deixo nessa estratégia de lance porque eu já testei todas as outras estratégias e essa é que melhor traz o desempenho. Aqui até esse módulo você não precisa mexer em nada, aonde você chega aqui em orçamento e programação, e aqui que eu falei para vocês, ele está dizendo que o meu orçamento ele está a nível de campanha e não a nível de conjunto de anúncio, mas depois você pode mudar isso, eu vou mostrar para você como você muda isso caso você queira, tá? E ele está perguntando para você qual é a data que você quer trabalhar o teu anúncio, se você quer começar ela em qual data e se você quiser, você pode inclusive definir qual data você quer terminar. Nesse caso aqui, eu posso deixar na data de hoje, atual, ou se eu quiser, eu até posso colocar aqui uma data futura. Eu já posso programar uma campanha hoje para ela começar, por exemplo, no começo da semana que vem. Então isso aqui fica sempre a teu critério, tá? Eu posso colocar ali que eu quero que ela comece lá no dia 5 às 9 horas da manhã. Tá pertinho das 9 horas aqui, eu não precisaria nem mexer. E aqui, se eu quiser também definir uma data de término, eu posso definir aqui uma data de término, por exemplo, para ela rodar aquela semana inteira e ela vai rodar durante esse período aqui. É importante, pessoal, alertar vocês de que se vocês não definirem uma data de término, prestem bastante atenção aqui, pessoal. A campanha ela vai ficar rodando, consumindo aquele orçamento ali de R$25 por dia até você pausar essa campanha aqui. Então prestem atenção nesse detalhe, porque já vi acontecer com muitos anunciantes de esquecerem de pausar uma campanha e ela ficar rodando ali, consumindo orçamento, e você só vai perceber quando chegar a tua fatura do cartão de crédito se a tua conta estiver configurada para cartão de crédito, ou então se você tiver subido um valor pré-pago por Pix ou boleto, você vai receber uma mensagem de que acabou o dinheiro na tua conta porque ela consumiu todo aquele dinheiro ali, tá? Então prestem atenção nesse detalhe aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês configuram o público-alvo, que é uma das partes mais importantes aqui da configuração da campanha, mas se você está gostando aqui do conteúdo, já senta o dedo no like, porque isso é muito importante, a gente entende que vocês estão curtindo, que vocês estão aí gostando do conteúdo que a gente está produzindo, motiva a gente a produzir ainda mais conteúdo, compartilha esse conteúdo com quem possa ter interesse e não esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá semanalmente eu sempre boto dicas práticas e rápidas de como você pode ainda melhorar as suas estratégias nessa parte aqui de tráfego pago, inteligência artificial e marketing digital. Então aqui na parte de público-alvo, como a gente vai fazer um público-alvo por interesse, que é um público frio, como eu tinha explicado para vocês, a gente vai
selecionar aqui algumas opções nesse início, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar qual é a idade mínima que eu quero trabalhar, mas primeiro ele me pergunta inclusive a localização, tá? Então, se eu quero anunciar para o país todo, eu vou deixar ali que eu quero anunciar no Brasil todo. Mas se você tem um negócio local, se você tem um comércio local, ou se você tem uma empresa, um e-commerce, enfim, serviço que trabalha só numa região específica, você pode colocar aqui uma cidade específica, você pode colocar um bairro específico e você pode até colocar um endereço específico. Se for cidade, eu vou colocar aqui, por exemplo, Curitiba, que é a minha cidade natal aqui, e aí eu posso selecionar a cidade aqui, coloco, ela vem por padrão um raio maior, né? Curitiba mais 40 km. Se você quiser só a tua cidade, você clica aqui nessa opção e coloca aqui, ó, apenas cidade atual, tá? E aí ele já vai definir ali que eu quero trabalhar só com Curitiba. Agora, se eu não quero trabalhar com Curitiba inteira, eu quero trabalhar só com um bairro, tá? Aí eu posso colocar aqui o bairro Batel, que é um bairro que tem aqui na cidade de Curitiba. Ele já vai achar aqui, ó, esse termo neighborhood significa que é bairro, tá? Então eu coloco aqui uma opção do bairro de Batel e ele já vai colocar aqui, ó, o bairro Batel para mim. Inclusive perceba que ele já está dizendo que o meu público aqui está um pouquinho mais limitado, né? Porque a minha geolocalização ela é menor. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque quanto menor o nosso público, quanto menor é a nossa geolocalização, quanto maior é a nossa segmentação, quanto mais a gente segmenta o público-alvo e deixa ele pequenininho, mais caro pode ser o nosso resultado, mas em contrapartida pode ser que a gente tenha um resultado com leads mais qualificados, com, né, resultados mais qualificados, tá? E se eu quiser, eu posso colocar também um endereço. Então eu posso colocar aqui o endereço da agência que a gente tem aqui. Eu coloquei ali então Rua Capitão Souza Franco 235, que é o meu endereço aqui. Percebam que quando eu coloco o endereço, ele inclusive coloca aqui uma quilometragem a mais também. Então eu posso vir aqui e diminuir. Eu quero colocar 2 km no meu endereço. E olha que legal, eu vou ter a condição de trabalhar com pessoas que estão a 2 km de mim. Então isso para negócio local, para comércio local, é muito legal, tá? Você pode colocar só essa geossegmentação, porque você pode falar, olha, eu não quero nem colocar interesse do meu público, eu quero só um público que está a 2 km de mim. E todo mundo que está a 2 km de mim é interessante para mim. E aí você configura dessa forma aqui e aí você vai garantir que você tenha uma entrega mais direcionada para quem está em torno de você, tá? Mas se você quiser, você pode colocar então a tua localização, ou seja, aonde você está, tá? E também pode colocar aqui algumas outras situações para definir o teu público, tua persona de uma forma ainda mais específica. Você pode colocar a idade mínima, então digamos que você está vendendo um apartamento, né? E aí alguém de 18 anos não tem uma propensão muito grande de fazer a compra de um apartamento. Então você pode colocar aqui a partir de 25 anos. E aí o Meta ele vai focar o esforço dele para entregar esses anúncios para as pessoas que têm mais de 25 anos. E aí aqui você pode excluir um público personalizado, um público que você já criou, você pode criar um público personalizado e aí você pode excluir ele aqui, mas normalmente eu não faço essa exclusão aqui, tá? Aqui você pode colocar os idiomas que você quer trabalhar, ou seja, o idioma que o navegador da pessoa está configurado. Eu deixo todos os idiomas porque eu já estou fazendo uma segmentação aqui de localização, de interesse. Então, às vezes a pessoa está naquela região, mas o idioma dela está em inglês, né? E aí se eu coloco só português aqui, eu posso não apresentar o meu anúncio para essa pessoa. Então aqui eu não mexo. E aí aqui eu posso dar para o Meta um conselho, uma dica do público que eu quero atingir, tá? Então, eu posso fazer isso nessa segmentação aqui. Se eu tiver um público criado, eu posso selecionar esse público aqui e, caso contrário, eu posso dar para o Meta aqui embaixo, ó, mostrar sugestões, as opções que eu quero que o Meta foque. Então aqui inclusive eu posso determinar a idade máxima. Lá eu tinha determinado a idade mínima, agora eu posso colocar aqui que o meu público, digamos que o produto que eu estou vendendo, ele atinge pessoas aí de 25 a 50 anos, ok? Ou então de 30 a 50. Eu posso determinar a idade das pessoas aqui, posso colocar o gênero. Se eu estou fazendo propaganda de um produto que é só para mulheres, só para homens, eu posso determinar o gênero aqui, tá? No meu caso, como eu vou fazer um anúncio aqui, teoricamente, né, de uma empresa de marketing digital, eu vou fazer um anúncio de de uma empresa que está divulgando o seu serviço de marketing digital, para mim faz sentido todos os gêneros. E aqui em direcionamento detalhado, eu posso escolher o perfil da pessoa que eu quero. Basta que eu digite o termo aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, marketing digital. E aí ele vai mostrar para mim todas as sugestões que tem relação com esse termo aqui de marketing digital, tá? Então, ó, marketing digital, aí ele vai me dando aqui opções, ó, redes sociais,
publicidade online, e aí eu posso selecionar aqui pelo menos uns 5, 6 interesses aqui que tenham relação com o meu negócio. Se você trabalha aí com moda feminina, roupas, acessórios, você vai colocar esse interesse ali. Eu coloquei em marketing digital porque eu tenho o entendimento de que eu quero atingir pessoas que têm interesse em marketing digital. E aí o algoritmo ele vai procurar pessoas que estão pesquisando ativamente por aquele termo, por aquele interesse que você colocou aqui, tá? E se você quiser limitar ainda mais teu público, você pode fazer o seguinte, olha que bacana isso daqui, prestem atenção. Eu tenho aqui pessoas que têm interesse em marketing digital, mas eu quero atingir empresas, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, limitar público. E aí ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai colocar um e também, ou seja, eu quero pessoas que tenham interesse em marketing digital e também outros interesses, tá? Então, se você tem, por exemplo, o interesse de atingir mulheres que estão procurando por artigos de moda e beleza, mas também você quer mulheres que gostam de viagens de luxo, mulheres que gostam de bens de luxo, por quê? Porque o teu público ele é um público mais segmentado, ele é um público mais classe A. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, ó, luxo. Tá? E aí ele vai mostrar aqui para você, ó, tá? Tudo que tem relação a bens de luxo, veículos de luxo, hotéis de luxo. Então aqui você pode definir, por exemplo, alguns interesses e depois você pode colocar que as pessoas, além de ter interesse naquilo, elas também devem ter interesse em outro segmento. No meu caso aqui, eu posso colocar aqui, ó, empresário. Olha que legal. E aí eu já tenho aqui, ó, empresário. Aí ele vai me dando proprietário, sócio proprietário. Então, vejam que o meu público aqui, ele ficou agora bem de acordo com aquilo que eu quero atingir. Pessoas que têm interesse em marketing digital e são donos de empresa. Então, você vai raciocinar aí qual é a melhor estratégia para você construir aqui o teu público com base nesses interesses. Às vezes o Meta vai dizer que o teu público ficou muito pequeno, tá? Ele vai dizer aqui, ó, o público configurado é inválido, amplie o seu público. Mas eu já testei subir campanha com um público pequeno assim e ele permite que a gente suba a campanha e os resultados eles acabam vindo. Ele está dizendo isso porque eu coloquei aqui uma região muito pequena, né? Coloquei aqui o meu endereço mais 2 km. Se eu mudar aqui, por exemplo, para Curitiba, quer ver? Eu vou colocar aqui Curitiba. Ó, colocando Curitiba, ele já deu um ok aqui e falou que o meu público tá ok, tá? Então, caso ele fale que ele não vai conseguir veicular a tua campanha, você pode subir, pode fazer um teste, pode ser que você tenha menos resultado, porque o teu público tá muito segmentado, como eu já tinha te explicado, mas se você tiver a possibilidade de utilizar um público um pouco maior, é melhor, tá? A gente sempre gosta de subir uma campanha quando esse indicador aqui está ou no amarelo ou no verde. Quando ele está no vermelho, eu sempre evito de subir a campanha e dou uma ampliada ali no meu público, na segmentação dele. Normalmente eu faço essa ampliação aqui na localização, tá? Ali na parte de idade, na parte de interesse, eu sempre coloco exatamente aquilo que eu quero atingir e aí quando ele fica vermelhinho, lá na parte de localização, eu vou aumentando um pouco o raio, a localização, até que ele fique ou no amarelo ou no verde aqui. Aqui, pessoal, esse público que a gente criou, ele é um público que ele está dizendo aqui em cima que o Advantage Plus está ativo. O que é o Advantage Plus? O Advantage Plus é nada mais, nada menos do que a inteligência artificial do Meta para fazer uma entrega mais otimizada da tua campanha, tá? O Meta está dizendo que eles têm a possibilidade, nesse caso, de ampliar um pouquinho o público que você selecionou aqui para tentar entregar mais resultado para você. Se você deixou essa parte de Advantage Plus ativa e os leads ou o resultado que está chegando para você não tá um pouco poluído, não tem muita relação com aquilo que você quer, você pode descer aqui para baixo, clicar em limitar mais o alcance dos anúncios, tá? E ele vai dizer aqui, ó, limitar seu público pode diminuir o seu desempenho, né? Por quê? Porque ele não vai mais utilizar a inteligência artificial dele, mas o teu público ele vai ficar mais qualificado de acordo com aquilo que você definiu. Só troque de configuração se precisar limitar o alcance dos anúncios para um público personalizado ou para um intervalo específico de idade ou gênero, tá? E aí você pode colocar aqui que você quer trocar a configuração e aí nesse caso ele vai focar mais no público que você definiu aqui, sem fazer essa ampliação ali. Aqui na parte de posicionamento, pessoal, vocês podem selecionar aonde os teus anúncios vão aparecer, tá? Então basta que vocês venham aqui, normalmente ele vem já com todos os posicionamentos ativos e aí você vem aqui, ó, em mostrar mais opções, tá? E aí você pode inclusive selecionar os dispositivos, as plataformas, né? Enfim, toda essa configuração aqui você pode analisar, mas normalmente o que a gente mexe de vez em quando aqui, ó, é o controle de posicionamento da onde o anúncio vai aparecer. Então você pode selecionar ali os
feeds, né? Se você quer que apareça nos feeds do Facebook, e aí você tem todas as opções de feed aqui, Stories ou Reels, tá? Então você pode selecionar ali se você quer que ele apareça nos Stories e nos Reels do Facebook, tá? Anúncios em stream, então você pode desmarcar caso você não queira que eles apareçam em anúncios em stream, resultado de pesquisa, mensagem, apps e sites. Então digamos que você só quer que ele apareça no Stories e Reels e no feed, tá? Das pessoas, e aí você deixa só essas opções marcadas. E se você quiser, por exemplo, só Facebook ou só Instagram, você pode inclusive vir aqui, ó, plataforma, tá? Seleciona aqui plataforma e coloca ali só Facebook ou só Instagram, por exemplo, ó. Ele ficou só Instagram nesse caso aqui. E aí quando eu venho aqui, ó, eu só tenho o feed do Instagram, eu só tenho o Stories e Reels do Instagram e as outras opções aqui eu desmarquei, tá? Então, se você quiser, você pode fazer essa seleção de posicionamento ali, ou se ela tiver aqui o Advantage Plus ativo, significa que você está dando essa possibilidade do Meta definir aonde o teu anúncio vai aparecer para te trazer um volume maior de resultado. Prestem atenção agora que a gente vai definir os nossos anúncios, tá? Então a gente avançou, clicamos ali no botão de avançar, percebam que a gente foi percorrendo essas colunas aqui. A gente estava na conta, depois a gente veio para conjunto de anúncio e agora a gente está aqui em anúncio, tá? Em anúncio, eu sempre recomendo que você suba pelo menos 3 anúncios. Por que isso, Fred? Porque a gente está dando para o algoritmo possibilidade do algoritmo entender qual é o anúncio que vai me trazer mais resultado. Se eu crio só um conjunto de anúncios, se eu crio só um anúncio, eu estou dando para o Meta uma limitação para ele trabalhar. Se aquele anúncio não for bom, se aquele conjunto de anúncios não tiver um público que realmente é um público bom para mim, o Meta ele vai ficar limitado àquela entrega ali e pode ser que eu não tenha os melhores resultados. Quando eu crio pelo menos 3 anúncios, eu estou dando a chance para o Meta de fazer testes e entender quais são os melhores resultados. Nesse caso aqui, inclusive, eu gosto de trabalhar com pelo menos um carrossel, um anúncio estático, tá? E um vídeo. O vídeo agora tem até o próprio Edits, que o próprio Meta lançou recentemente, então você pode usar o Edits ali para criar um videozinho com imagens estáticas e subir um videozinho aqui, tá? Fred, não tenho condição de subir agora um carrossel, um vídeo, eu queria uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Então, pelo menos faz 3 estáticos, 3 anúncios estáticos, gera imagem ali no teu chat GPT, cria um texto no Canva, faz anúncios rapidinho ali para você testar e sobe pelo menos 3 estáticos. Quando você vai subir o anúncio, eu já vou mostrar para vocês aqui, o Meta tem, dependendo do posicionamento que você seleciona ali, o Meta ele tem o quadradinho, né, que é 1:1, ele tem aquele mais retangular assim, né, que é o 9:16 e ele tem aquele mais assim que é da coluna da direita, que é o 16:9 mais ou menos, tá? E aí, se você vai anunciar nesses posicionamentos, se você escolheu, por exemplo, o Reels, o Stories, é importante que você suba ele em 9:16, porque senão ele não vai apresentar da forma certa. Já vou mostrar para vocês como vocês fazem isso. Então colocou ali o nome do anúncio, para você entender depois o que esse anúncio tá, sobre o que ele está falando, você vai descer aqui, vai selecionar então a tua conta do Facebook e a tua conta do Instagram. Se já tiver tudo certinho, ele já vai vir selecionado. E aí você vai colocar aqui, ó, criar anúncio. Caso você queira, você pode até vir aqui e usar uma publicação existente, tá? E aí lá embaixo, na parte de selecionar o post, você clica aqui em selecionar post e ele já vai procurar um post que você já fez. Então fica até mais fácil de você criar o anúncio aqui, tá? Mas caso você queira criar esse anúncio, você vem aqui em criar anúncio, tá? Aí você vai definir se é um carrossel ou se é imagem ou vídeo de anúncio. Aqui você está definindo se esse anúncio pode aparecer com outros anunciantes do mesmo setor ou setor complementar, que o seu normalmente é setor complementar. Eu deixo isso aqui marcado, tá? Aqui, nesse caso do formulário, a gente vai criar um formulário. Na outra campanha de engajamento, de clique no link, você só vai colocar aqui o link, o site que você quer atingir, mas aqui na parte de formulário, como é uma campanha que a gente vai precisar do formulário, a gente vai criar o formulário. A hora que eu vou criar o formulário aqui, então eu dou um nome para o formulário, defino se eu quero mais volume, mais intenção ou um criativo avançado. Eu sempre deixo em mais volume aqui, porque a gente pode fazer uma pergunta de qualificação ali para entender se o lead realmente tem interesse naquilo. Aí aqui eu não mexo mais nenhum ponto, eu dou um avançar, ele vai para a parte de apresentação. Eu não coloco nenhuma apresentação aqui, porque eu não quero que eu tenha muita tela antes da pessoa preencher os dados dela, tá? Então, nessa parte aqui, eu deixo essas duas opções desmarcadas, e aí é aqui que eu falei para vocês que lá eu deixo mais volume, porque aqui eu faço uma pergunta para realmente saber se a pessoa tem interesse naquilo que eu vou oferecer para ela. Então eu coloco aqui adicionar pergunta. Você tem várias perguntas que você pode fazer, perguntas de múltipla escolha, resposta simples, condicional, enfim. Eu gosto muito dessa opção aqui de múltipla escolha, vocês já vão entender o porquê. Explicando
Explicando então o porquê, ó, eu coloco aqui, ó, tem interesse de receber contato de um dos nossos especialistas para falar sobre marketing digital? E aí aqui eu já tô filtrando o lead que pode ter interesse no meu produto ou serviço. Ele vai ter que marcar sim ou não para continuar, tá? E aí aqui embaixo eu posso também definir os campos que eu quero para que a pessoa preencha e avance aqui, ó, tá? Então aqui ele tá até marcando aqui em inglês, e aí você pode colocar aqui essa frase em português. Eu mudei aqui para português, informe seus dados de contato, e aí eu posso colocar aqui, inclusive, ó, outros dados que eu quero da pessoa. Você clica ali em adicionar categoria, e aí tem vários dados que você pode coletar da pessoa. Aqui, normalmente, eu peço só nome, e-mail e telefone, porque quanto menos a gente pede para a pessoa, mais fácil é dela avançar. Se eu pedir muita coisa da pessoa aqui, pode ser que ela desista de preencher o formulário e vá embora. Aqui ele pede um link da tua política de privacidade. Caso você não tenha uma política de privacidade, pode colocar o link do seu próprio site ou da tua página do Facebook, caso você não tenha site, porque ele vai aceitar. E aí depois que você preencher aqui o dado da tua página do Facebook ou do teu site, você coloca aqui em avançar. E aí aqui é a tela final, quando a pessoa já preencheu o formulário, né? Então você vai deixar ali o título do jeito que você quiser, aqui ele vai aparecer como vai ficar, tá? Obrigado, logo nossos especialistas entrarão em contato. Foi a frase que eu coloquei, e aí você pode colocar aqui, ó, ir para o nosso site, colocar ali o endereço do teu site, ou colocar o telefone da tua empresa, ou colocar um arquivo que você queira que a pessoa baixe, se você tem ali um e-book em PDF, alguma coisa assim, tá? E aí você pode colocar aqui as chamadas para ação, né? Baixe o nosso e-book, acesse o nosso site, você pode colocar aqui exatamente aquilo que você queira que a pessoa veja aqui no formulário. E aí você clica aqui em criar formulário. Caso você queira ver como ele vai ficar antes de criar, você pode voltar aqui nessas etapas em cima, tá? Então a pessoa, quando ela clicar em cadastrar-se, ela vai ver exatamente esse formulário aqui, né? Que a gente acabou de criar. Olha que bacana. E aí esses dados aqui, eles vão estar disponíveis ali na tua campanha. Quando você entrar na tua campanha, no teu anúncio, ele sempre vai ter um número de cadastros que você teve. E aí basta você clicar ali naquele número de cadastros para fazer o download desses cadastros aqui. E aí basta clicar aqui em criar formulário. Legal, pessoal? Olha, a gente já tem aqui então um formulário criado e agora a gente precisa descer aqui para configurar o nosso criativo, tá? E aí você vai colocar aqui em configurar criativo e vai adicionar a imagem ou o vídeo conforme o teu interesse. Ao clicar ali, você pode usar uma imagem que já está no seu Instagram, na sua página do Facebook, enfim, ou você pode carregar imagens. Aí você vem aqui nessa opção de tudo, coloca carregar. Aí ele vai perguntar onde essas imagens estão aqui no teu computador. No meu caso, elas estão aqui nessa pasta aqui, são essas 3 imagens aqui, eu coloco em abrir e automaticamente ele vai abrir aqui as minhas imagens que eu coloquei, tá? E aí eu seleciono aqui a minha imagem quadrada, coloco em avançar, e ele já vai perguntar para mim os formatos que eu preciso subir aqui para ele. Então, nesse caso aqui, ele está me pedindo a imagem quadrada e está me pedindo a imagem 9:16, que é para o Stories e para o Reels. Aí eu coloco aqui em substituir e coloco a imagem que eu criei naquele formato. Lembra que eu falei para vocês que eu crio os 3 formatos? Nesse caso aqui, eu estou anunciando para o feed e para o Stories e Reels. Então, ele está me pedindo esses 2 formatos. O quadrado já está lá e a imagem 9:16 está aqui, ó, nessa proporção de 9:16, tá? Eu seleciono ela aqui e aplicar. Então aqui, pessoal, vocês vão colocar um texto que tenha relação com aquele produto ou serviço que você está vendendo. No meu caso aqui, eu coloquei um texto que fala sobre marketing digital e a importância das pessoas terem isso na sua estratégia, convidando elas a se cadastrarem, a falarem comigo, tá? E aí aqui um título, você pode colocar um título curto que represente aquela situação ali. Normalmente uma call to action, uma chamada de ação. Então eu coloquei aqui, entre em contato agora, reforçando ali a intenção que eu tenho da pessoa fazer contato comigo, tá? E aí aqui a descrição, a chamada para ação que o Meta dá, que fica no botão aqui, sempre tem que ser relativa àquilo que você está fazendo, né? No meu caso aqui, ela é algo que remete ao cadastro, mas tem aqui várias opções, saiba mais, obter oferta, baixar, tá? Nesse caso de leads, a gente vai deixar assim, quando for mensagem, ele vai ter ali um íconezinho do WhatsApp, tá? Aqui você está dando a possibilidade do Meta trabalhar com inteligência artificial para melhorar o teu anúncio, caso ele entenda que isso pode ser possível, tá? E aí aqui são algumas configurações adicionais que lá no curso que a gente está passando, você pode entender como configurar isso aqui. Mas para sua primeira campanha, para que você faça os primeiros testes, aqui a gente já tem tudo que a gente precisa. Só vou mostrar para vocês agora como vocês duplicam o teu conjunto de anúncio para vocês saberem que essa possibilidade ela é muito simples de fazer e que vocês podem testar outros públicos-alvo. Então basta clicar aqui
aqui em publicar. E depois que você clica ali em publicar, pessoal, você vai ter essa estrutura aqui na tua conta, tá? Sempre que você quiser ver a tua campanha, a tua conta é aqui, ó, a conta de anúncio é sempre nesse iconezinho da esquerda aqui, tá? Então, vejam que legal. Aqui a gente tem a nossa campanha, aqui a gente tem o nosso conjunto de anúncio e aqui a gente tem os nossos anúncios. Quando a gente tem mais opção aqui, eles sempre vão aparecer aqui no total, em fileira, aqui tudo que a gente tem. Por isso que a nomenclatura é importante, ó. Veja que eu falei para vocês, aqui está o nome da campanha, aqui está o nome do público-alvo e aqui está o nome dos anúncios que a gente subiu, tá? E aqui a gente pode ir entrando nas campanhas e aí tudo que a gente fizer vai ser relativo ao que a gente está selecionando aqui. Veja que ele fica marcado aqui, selecionado, tá? Mas, como eu falei para vocês, se você quiser simplesmente testar outro público-alvo, você pode vir aqui nesse botãozinho de duplicar, você pode deixar duplicar com configuração original para ele não mexer na tua configuração, tá? E quando ele duplica, tá? Ele vai perguntar aqui como que você quer duplicar, você pode manter o que ele está te sugerindo aqui, porque ele vai duplicar o teu conjunto de anúncio e vejam que ele colocou aqui, ó, público frio, interesse, cópia, tá? E aí, o que que acontece aqui? Você simplesmente pode colocar aqui um outro público que você queira. Então, público frio, interesse 02, tá? E aí, lá embaixo, onde a gente definiu os nossos interesses, onde a gente definiu a região, onde a gente definiu toda aquela situação de idade, aqui ó, a parte de interesse que a gente definiu, marketing, empresário, você pode criar um outro público aqui, um pouco diferente daquele que você já tinha criado para testar também esses públicos. E aí o teu orçamento ele não vai passar daquele orçamento que você deixou lá no nível de campanha, tá? Ele vai continuar sendo aquele orçamento que você configurou aqui na campanha, a não ser que você queira mudar agora a tua configuração de orçamento. Como você já tem mais de um público criado, tá? Agora ele permite, antes ele não tinha essa permissão aqui, mas agora ele permite que você mude aqui o teu orçamento a nível de conjunto de anúncio. Basta que você clique aqui e coloque que você quer o teu orçamento a nível de conjunto de anúncio. E aí você vai poder colocar aqui no conjunto de anúncio quanto você quer gastar. Mas para não correr risco, caso você não queira duplicar o orçamento, ou seja, ter R$25 em cada conjunto de anúncio, né? Daí você vai poder definir isso, você pode deixar esse orçamento a nível de campanha aqui, que daí ele vai pegar esses R$25 e vai distribuir da melhor forma nesses públicos que você criou, tá? Então, normalmente, eu trabalho aqui com R$10 para cada conjunto de anúncio, então vai depender muito do teu orçamento diário para você entender quanto que você vai poder criar de conjunto de anúncio. Criar ali uns 2 ou 3 conjuntos de anúncio é legal, pelo menos 2 para você tentar entender qual público-alvo está performando melhor, e aí você pode inclusive ver a nossa aula de criar público-alvo quente que já teve contato com a sua marca para você entender a melhor forma de você subir campanha para esse tipo de público, tá? No nosso curso você vai ver como isso funciona e aí você pode fazer um público frio que nunca teve contato com a sua marca e um público quente que é o público que já teve contato com a sua marca. E dentro desses públicos você pode ter pelo menos aqueles 3 anúncios que eu comentei com você. E aí você vai subir essa campanha, vai publicar tudo isso, com certeza absoluta você já vai começar a ver os teus primeiros resultados. Se você ainda não segue o nosso canal, já faça isso agora, porque todas as semanas a gente tem esse nível de conteúdo aqui, conteúdo com nível de curso pago, mas entregue de forma 100% gratuita, ok? Então já faça a sua inscrição no nosso canal e como eu comentei com vocês, eu vou deixar aqui do lado agora uma playlist 100% gratuita para você maratonar a partir de hoje esse nosso curso que é grátis e você pode começar agora e vai trazer todos os detalhes do Meta Ads, do Facebook e do Instagram para que você tenha um conhecimento total de como trabalhar com essas plataformas. Mais uma vez, eu agradeço a tua atenção e eu espero você na semana que vem para mais um conteúdo.